Salve galera, tudo bem com vocês? Fábio Freza na área aí mais uma vez, especialista em investimentos, e esse é o canal Educação para Investir. Aqui a gente vai falar sobre planejamento financeiro e investimento visando o longo prazo. Então, se esse tipo de assunto faz sentido para você, já se inscreve no canal que a gente vai postar vídeos novos todas as semanas, tá bom? E se durante o vídeo você gostar aí do conteúdo que eu vou trazer para vocês, já peço para dar o like esperto aí para a gente, que isso ajuda bastante o canal, tá bom? Então chega de papo e vamos lá começar com o assunto do vídeo. Então a carteira de investimentos e o momento de vida do investidor, o que uma coisa tem a ver com a outra. Então eu gosto muito de fazer uma comparação com a carteira de investimentos com um time de futebol. Então, dependendo da situação que o time de futebol for enfrentar, o técnico vai escalar um time mais ofensivo ou mais defensivo. Tá? Então, assim como no time de futebol, a carteira de investimento também ela vai poder ser escalada de uma maneira mais ofensiva ou mais defensiva. Tá? Então por que um técnico não coloca 11 atacantes num time para poder garantir que vai ganhar o jogo? Porque ele vai ter que deixar o time sem defensor. E aí ele vai correr muito risco. Né? Ao mesmo tempo, o técnico também não vai poder colocar 11 defensores no time porque ele não vai conseguir fazer nenhum gol. Então, é o equilíbrio entre o ataque e a defesa que vai determinar se o time é mais ofensivo ou mais defensivo. Da mesma forma com os investimentos. A gente vai optar por investimentos mais arriscados, buscando um retorno maior. Então, aí a gente vai considerar os atacantes, ou investimentos menos arriscados e aceitando um risco menor e aceitando uma rentabilidade menor. Tá? Então, é esse equilíbrio entre os investimentos mais defensivos e os investimentos mais ofensivos que vai determinar se a nossa carteira de investimento é de acordo com o momento de vida que a gente está passando. Tá? Então, inicialmente, a gente vai correr pouco risco, a gente não conhece o mercado. Tá? Então, a gente vai optar pelas alternativas de investimento de menor risco e aceitar o menor retorno também, porque em investimentos, essa é a regra número 1. A gente já viu isso aí nos vídeos anteriores. Tá? Então, menos risco, menos retorno. Mas é essa situação que a gente vai aceitar no começo. A gente ainda não conhece o mercado. Então, é a formação de uma reserva de emergência, tá? Nos investimentos de menor risco, que é renda fixa com liquidez diária. Então, Tesouro Selic aí é o exemplo, acho que o mais clássico para a gente poder iniciar uma vida de investidor. Tá legal? Aí, com o tempo, a gente vai adquirir conhecimento. E esse conhecimento vai trazer uma tranquilidade para a gente poder tolerar um pouco mais de risco. Então, aí a gente já começa a colocar o nosso dinheiro não só em investimentos de renda fixa com liquidez diária. A gente já começa a escolher os investimentos com liquidez no vencimento. Então, uma parcela do nosso patrimônio a gente já vai destinar a investimentos de renda fixa com liquidez no vencimento. Então, por deixar o dinheiro parado por um período maior, eu estou aceitando um risco um pouco maior e já consigo um retorno maior. Tá? Outra alternativa é a gente começar a aceitar um percentual pequeno do nosso patrimônio em ativos de renda variável. Tá? Isso aí é só o tempo que vai poder dar a base de conhecimento suficiente para a gente poder entender o mecanismo de funcionamento de um ativo de renda variável. Então, quando eu comecei a investir, eu falei, não, eu não quero colocar nenhum real em renda variável. Meu patrimônio eu quero em renda fixa, eu não quero correr o risco de perder meu dinheiro. Por quê? Porque eu não conhecia como é que funcionava a renda variável. E aí, com o tempo, com o passar dos anos, eu comecei a entender como que é a dinâmica da renda variável. E aí eu comecei a aceitar um percentual do meu patrimônio. E com isso, a gente aceita um pouco mais de risco e espera uma rentabilidade maior. Legal? Então, a gente vai tolerar um pouco mais de risco, a gente vai ter um percentual maior em renda variável, a gente vai ter aplicações de renda fixa com liquidez no vencimento. Tá? E aí, lá na frente, vai chegar o momento de aproveitar os frutos de tudo que foi plantado durante os anos de dedicação. Então, a gente vai voltar a ter um time mais defensivo, mas agora focado em renda passiva. Então, a gente entende que aí já foram anos como investidor, acumulando bagagem e conhecimento. Então, a gente já consegue montar uma carteira
com um patrimônio que veio se formando ao longo dos anos. Então, renda fixa com pagamento de juros semestrais, então o dinheiro vai ficar aplicado com uma liquidez no vencimento, mas ele vai me pagar juros semestrais. Então, é uma renda passiva com previsibilidade. Ações de empresas pagadoras de dividendos e fundos imobiliários, que são aqueles investimentos com foco em geração de renda através de aluguéis de imóveis. Tá? Então, ao longo da nossa vida como investidor, o nosso time de futebol vai passar por todos esses momentos. Vai começar com pouco risco e sem muito retorno esperado. Depois, com a maturidade, a gente vai aceitar um pouco mais de risco para poder esperar um retorno maior e esse patrimônio se multiplicar. E aí, lá na frente, quando a gente tiver um patrimônio formado, a gente vai focar a nossa carteira em renda passiva. Então, renda fixa com pagamento de juros semestrais, ações de empresas pagadoras de dividendos e fundos imobiliários. Tá? É claro que vai ter investidor que vai chegar na sua maturidade e que não tolera nenhum percentual em renda variável, sem problema nenhum. A gente vai trabalhar de acordo com o perfil de cada investidor. Por isso que é muito necessária a análise do perfil de cada investidor para poder montar uma carteira específica para cada perfil. Tá bom? Então, pelo vídeo de hoje é isso aí. Eu queria trazer essa reflexão para vocês. E aí a gente se encontra, então, no próximo vídeo. Tá bom? Um abraço. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.